Aleluia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, como nós fazemos todas as quarta-feiras, sempre no horário das 19 horas, estamos então com o nosso estudo bíblico online e é sempre aqui pela página da Igreja Pentecostal Casa de Oração. Lembrando os irmãos que a Igreja Casa de Oração ela está localizada na rua Vera Cruz, 184, na Vila Real, em Várzea Paulista. Temos ali os cultos todas as terça, quinta, sábado e também aos domingos. Então hoje, lição de número 6, que traz o título dizendo orando, contribuindo e fazendo missões. Uma lição muito linda, lição de número 6. Orando, contribuindo e fazendo missões. O nosso texto áureo desta noite diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É uma mensagem muito linda que está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, a qual nós lemos nessa noite. Nossa verdade prática. Verdade prática diz: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar, contribuir com essa obra, ou seja, com a obra do nosso Deus. Lembrando que nós estamos aí com a lição, estudo bíblico, olha aí a lições bíblicas, nós estamos no contexto geral até o fim da terra, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Glória a Deus por isso. Então essa é a lição muito bonita, né? A paz do Senhor, missionária Terezinha, já está chegando conosco, né? Então, para nós entendermos o que nós vamos estar estudando nessa noite, está aqui então esse texto maravilhoso da palavra do nosso Deus, que é Isaías 6 e 8, e disse, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías, quando ouve essa palavra, ele de prontidão, ele olha para o Senhor e disse: Senhor, então eis-me aqui, envia-me a mim, diz o profeta Isaías, né? Hoje na nossa lição nós vamos estar
na apresentação geral do primeiro tópico, nós vamos estar estudando a expressar a importância da oração pela causa das missões. A oração, né? A importância da oração na causa das missões. No segundo tópico, nós vamos pontuar a benção de contribuir para missões. Benção para contribuir para missões. O terceiro tópico, nós vamos refletir a respeito da vocação missionária. Refletir a respeito da vocação missionária. Então, é isso que nós vamos estar estudando no decorrer da lição de hoje. Então, a nossa introdução da lição de hoje diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que nos manda pregar o evangelho, ir por todo o mundo e pregar o evangelho para toda a criatura, como ordena a palavra do nosso Deus. Depois diz assim, em Mateus 28, 19, e também depois em Atos 1 e 8. Essas passagens bíblicas e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da Igreja do Senhor Jesus Cristo é evangelizar o mundo. Esse compromisso com o chamado da evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir. Exercer o chamado. Assim faz o estudante, assim estudaremos essas 3 dentre os contextos da necessidade missionária. Então, são 3 coisas que nós vamos estudar nesta noite, que é importantíssimo na contribuição do evangelismo, de cumprir o ID do Senhor Jesus, de estar, então, incumbido nessa obra missionária, né? De estar pregando o evangelho, fazendo a obra do nosso Deus. São 3 coisas que não existe como a igreja não está participando, né? Porque essas 3 coisas que fala orar, que é uma das coisas, a igreja precisa de orar. Todos os irmãos, toda a igreja, todos precisam de orar. O segundo é contribuir. Se nós não contribuirmos, a obra, ela para. Porque a obra de Deus, ela não é mantida pelo governo do Estado, pelo presidente da República e nem pelo prefeito. A igreja é mantida pelo povo de Deus, por aqueles que amam a obra de Deus. Então, orar é contribuir, orar, contribuir, e também a terceira é ir. Então precisamos ir também, né? Se nós não formos, então não tem como nós estar incumbido no trabalho da obra do nosso Deus. Primeiro ponto que nós vamos estudar nessa noite primeiro nós vamos fazer a nossa leitura em classe. Nossa leitura em classe que diz assim: lá no livro de Efésios, nós vamos ler o capítulo 6, aí nós vamos ler o versículo do 18 até o versículo de número 20, que diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no poder, e vigiando, nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então o apóstolo Paulo aqui está instruindo, advertindo a igreja sobre a necessidade de estar orando também pelos missionários,
pelos pregadores da palavra de Deus, por aqueles que vai pregar o evangelho de Cristo, como ordena a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo está mandando que nós estejamos então também orando por aqueles missionários que estão lá no campo, por aqueles que estão pastoreando a igreja, aqueles que estão levando a palavra de Deus, que precisa das nossas orações. Quantos missionários que neste momento estão aí passando por um momento difícil, porque ama a palavra de Deus, porque ama as almas, e está então evangelizando o mundo, levando a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus. Então, por isso que nós precisamos contribuir, precisamos orar e também precisamos ir, porque é aonde a palavra de Deus mostra que Deus, ele realmente tem ordenado a igreja para cumprir essa verdadeira missão da palavra de Deus. Na nossa introdução dessa noite, que nós lemos então, que fala sobre essas três coisas, e nós agora vamos entrar no primeiro tópico. O primeiro tópico, ele diz assim: orando pela causa das missões, orando pela causa das missões. No primeiro ponto que nós vamos estudar do primeiro tópico, ele fala sobre a importância da oração na obra missionária. E diz assim então: embora considerado um gigante da fé, na fé, o apóstolo Paulo, ele não dispensava as orações da igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo foi o maior pregador que a Bíblia mostra, né? Então ele é considerado um gigante na fé. E aqui diz que mesmo, ou seja, embora ele seja considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo, ele não dispensava a oração da igreja, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A partir disto, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. E nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades na oração missionária, ou seja, com esse relato, com esse ensinamento do apóstolo Paulo mostrando a disciplina que é a oração, a igreja ela precisa estar orando, a igreja ela deve estar orando, não pode parar de orar, e especialmente orando em alguns objetivos que nós vamos citar agora. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja o dever de orar, a necessidade de orar, e nós vamos estudar um pouquinho disso, que diz assim: a partir disso não podemos imaginar a obra de Deus, ou seja, essas missões, sem as pessoas comprometidas com a disciplina da oração que o apóstolo Paulo nos ensinou. E nesse sentido, passamos então a destacar algumas das duas finalidades da oração na obra missionária. Quais são elas? A intercessão. Interceder é realmente um papel fundamental para a igreja. Por exemplo, aqueles missionários que estão agora em países ou regiões ou lugares que estão sofrendo muitos desafios, que estão sendo às vezes perseguidos, maltratados, rejeitados, a igreja precisa ser intercessor, estar orando, intercedendo por essa pessoa. Inclusive, quando nós falamos em intercessão,
é até diferente da oração. Para a oração você ora, põe na mão de Deus e continua orando e Deus vai fazer o milagre. Você mostra o teu poder da oração. Mas a intercessão você vai orar ainda mais diferente, porque quando você é um intercessor, você se põe no lugar da pessoa. Então nós vemos o que é intercessão, né? Então, o que diz aqui, ó, interceder. Devemos orar para que as portas do evangelho abram, para que as portas do evangelho sejam abertas, que ela abra, né? Então, o dever da igreja é orar para que Deus possa abrir a porta da evangelização. Aquelas pessoas que estão levando a palavra de Deus, eles precisam de um caminho, precisa de uma porta aberta. Então nós precisamos orar, intercedermos para que isso aconteça. Orar para que então as portas do evangelho sejam abertas, ou seja, as portas sejam abertas para receber o evangelho de Cristo. E depois orar para que os corações das pessoas se abram na mensagem de salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o evangelho. Orar para que o coração da pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, o coração se abra. Orar também nesse sentido que aquele missionário, aquela missionária, os pregadores que estão levando a palavra de Deus, eles possam ter o quê? Ousadia. Eles possam realmente levar a palavra de Deus com entusiasmo, com ousadia, para que as pessoas então possam receber um testemunho e pregar o evangelho. Porque quando o pregador ele recebe testemunho, o que ele faz? Ele guarda para ele? Não, ele testifica, ele relata, ele conta. Então, com entusiasmo, ele dá o testemunho de tudo aquilo que Deus tem feito e está fazendo na vida dele. Então, esse é o dever da igreja, do intercessor, de estar orando dessa forma. Devemos interceder pela proteção e a segurança diante dos perigos que enfrenta. Então, os missionários que estão no campo têm enfrentado muitos perigos, muita situação difícil. E a sua oração, quando nós oramos, nós pedimos a Deus que proteja esses missionários, que encoraja eles, que eles possam então, com entusiasmo, pregar o evangelho, a palavra de Deus, e que muitas almas sejam então salvas pelo poder do nosso Deus e da pregação desses missionários. Há muitos outros motivos de intercessão para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, para que eles recebam a direção de Deus e que seja refrigério em suas vidas, em esferas física, emocional e espiritual. Olha a importância da oração pelos missionários, né? Quando você está orando, então, nesse sentido, os missionários, aonde eles estiverem, eles vão ser impactados pelo poder de Deus através da sua, da minha e das nossas orações. Ponto de número 2. Então, nós devemos fazer isso, como nós falamos aqui. Devemos interceder pela proteção de segurança diante dos perigos que os missionários enfrentam e muitos outros motivos de intercessão para que os missionários sejam então aceitos pelo povo. Essa é a necessidade também da oração. Muitas vezes o missionário está lá e o povo está rejeitando. Então nós orando, a igreja ora para que Deus então faça algo e o povo comece a aceitar aquela pregação daquele missionário que está ali. E orar pela proteção física, emocional e espiritual também do missionário, né? Ponto de número 3. Despertar a igreja local para a obra missionária. Que coisa linda, né? Despertar a igreja local para a obra missionária. Muitas das vezes a igreja, ela fica parada.
Não, a igreja precisa evangelizar. Então a igreja tem que se despertar para levar o evangelho, a palavra de Deus, para os povos. Então despertar a igreja local para que a obra missionária, para a obra missionária. Então a igreja precisa esse despertamento, né? A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. E nesse aspecto é interessante destacar que os mesmos crentes que deveria orar por ceifeiros em Mateus de 9:35 ao 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa. E em Mateus 10, por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crente se puser de joelho em oração, mais crente poderia em pé estar na evangelização. Que coisa linda, né? Então, quando a igreja ela ora pelos missionários, ela é despertada a também ser um missionário. Quando os irmãos, quando os crentes buscam a Deus, ora a Deus em favor daqueles que estão lá, o desejo do coração dele também aumenta. O desejo, a vontade dele também está lá no campo, falando da palavra de Deus e ganhando almas para a obra do nosso Deus. Então, quanto mais a igreja é despertada na oração pelos missionários, mais a possibilidade de levantar missionário também na obra de Deus, na igreja, que nós então valorizamos a missão, valorizamos os missionários que estão distantes, que estão longe da sua casa, da sua terra, ou até mesmo perto, mas fazendo a obra de Deus, não olhando os problemas, dificuldades. Então, o dever da igreja é esse. O dever da igreja é orar. O dever da igreja é evangelizar. O dever da igreja é realmente interceder e fazer a obra de Deus. Às vezes nós vemos algo que parece que está mudando a direção da igreja. Parece que a igreja, em vez de caminhar nessa direção, começa a caminhar por uma outra direção, porque o povo, às vezes, fica pensando em algo diferente. Pensando que eles devem, às vezes, fazer a política, tanta coisa, para mudar a situação. Não. Só muda a situação se nós estivermos em oração, intercedendo e fazendo a obra de Deus. Aí tudo isso pode mudar em nome de Jesus, né? Tópico de número 2, contribuindo para missões. No tópico de número 1, nós acabamos de estudar orando pela causa das missões. Tópico 1. Agora o tópico 2 é contribuindo para as missões, contribuindo para missões. O primeiro ponto diz assim: o sustento dos missionários. É importante também esse ponto, viu? O sustento dos missionários. Diz aqui: com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes, os levitas, deveria ser sustentado por meio das ofertas das pessoas. Lá no Velho Testamento, a Bíblia mostra, né? Deus ordenou que esses homens, como nós acabamos de ler, com base na lei do Antigo Testamento, quando Deus ordenou os sacerdotes e os levitas. Então esses homens, eles não trabalhavam materialmente, eles trabalhavam na obra de Deus, eles trabalhavam na causa da obra missionária, na obra do nosso Deus. Hoje não é diferente. A igreja também precisa, com essa mesma causa, levar a palavra de Deus dessa forma. Mas esses homens aqui, os sacerdotes e os levitas, eles eram separados, escolhidos só para a obra missionária, para a obra de Deus, para a casa de Deus.
O apóstolo Paulo, ele instrui os coríntios, assim ordenou o Senhor que aos que pregam o evangelho, que viva do evangelho. E depois ele disse que o nosso Senhor ensinou acerca dos mesmos princípios no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 10. E depois em Filipenses 4, 10 e 20 ao 20, encontramos ensinamento importante acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro após ter deixado a cidade de Filipe. O apóstolo Paulo, após ter deixado a cidade de Filipe, o apóstolo Paulo foi para Tessalônicas para pregar o evangelho, e os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo Paulo. Nós vamos pegar aqui algumas referências para nós entendermos o que nós estamos lendo aqui. Então, no Velho Testamento, nós encontramos na palavra de Deus, no livro de Levítico. Vamos lá no livro de Levítico, vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Livro de Levítico, nós vamos ler aqui 7:28, que diz assim, versículo 28 do capítulo 7 de Levítico. E disse mais o Senhor a Moisés. Olha aqui, começando a dizer, disse mais o Senhor a Moisés, aí nós vamos até o 36. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quem oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, trará ao Senhor a expectativa, a oblação da sua obra, da sua oferta pacífica. Nós vamos ler até o 36. Com as próprias mãos trará as ofertas queimadas ao Senhor do Senhor, o peito com a gordura trará para mover por oferta, movimento perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito, nós vamos abrir uma porta aqui para dar uma claridade, entrar uma ventilação que está muito calor, né? Então, voltando aqui para o 31. E o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito permanecerá Arão e os seus filhos. E do sacrifício das vossas ofertas pacíficas darei a coxa direita ao sacerdote por alçada. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue da oferta pacífica e da gordura, esse terá a coxa direita da sua porção. Porque o peito movido e a coxa alçada tenho tomado ao dos filhos de Israel, do sacrifício das suas ofertas pacíficas, e os tenho dado Arão, o sacerdote, os seus filhos, como sua porção, para que sempre, da parte dos filhos de Israel, esta porção, esta é a porção sagrada de Arão e a porção sagrada de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. 36. O qual o Senhor, no dia em que os ungiu, ordenou que se lhe desse da parte dos filhos de Israel a sua porção para sempre, para as suas gerações. Então, dessa forma, nós vemos o que está no livro de Levítico. Agora, livro de Números. Não vamos poder ler tudo para não tomar muito tempo, né? O livro de Números 18. Livro de Números
capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 8 em diante, que diz assim: Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te tenho dado das minhas ofertas, alçada, com todas as coisas santificadas dos filhos de Israel, a ti as tenho dado como porção, a teus filhos, como direito perpétuo. Num lugar santo as comerás, delas todos varão comerá, santa e tecerão. Nós vamos ler até o 21. Nós vamos ler o 21 agora. Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da revelação. Então, aqui está mostrando para nós no livro de Levítico e no livro de Números. Agora o apóstolo Paulo instruiu os coríntios, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que viva do evangelho. Nós vamos lá em 1 Coríntios, vamos nos livros agora de 1 Coríntios, vamos ver o que Paulo ensina à igreja. 1 Coríntios 9:14. Paulo ensina dizendo dessa forma, versículo 14. Assim também ordenou o Senhor, os que anunciam o evangelho, que viva do evangelho. Voltando aqui então para o nosso livro. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio do evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 10. Vamos ver o que está escrito em Mateus 10:10. Diz assim: Nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alparca e nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, não precisa se preocupar com nada, né? Aqueles que pregam o evangelho, eles têm que viver realmente focado no evangelho, salvação de almas. Não precisa de luxo, não precisa de nada a não ser de ganhar almas. Agora, se a pessoa não quer, então ela vai fazer uma faculdade, vai estudar de uma outra forma para ela ganhar dinheiro, porque pregar o evangelho tem que viver do evangelho, mas não ter luxo, não ficar milionário, não ficar rico do evangelho. O evangelho, aqueles que pregam o evangelho têm o direito de sobreviver com o seu sustento pelo evangelho. Não ficar milionário e ficar rico, ter salário milionário, não. Se você tem essa vocação de querer ser rico, milionário, então tem que estudar, tem que procurar um emprego bom, tem que batalhar, fazer a obra de Deus, porque não pode confundir as coisas, né? Se nós for pregar o evangelho, nós podemos sim ser sustentados do evangelho, ter o nosso sustento, e não ficar milionário e ficar rico, né? Ponto 2. Contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Eu sempre falo que o dinheiro traz realmente algo muito difícil no coração das pessoas, né? Porque às vezes as pessoas, elas não têm coragem de entregar o dízimo à igreja, não têm coragem de entregar uma oferta à igreja, e elas ficam presas numa situação tão terrível como essa, né? E elas deixam de ajudar a obra de Deus, deixam de fazer a vontade de Deus. Então, quando a pessoa ele contribui com as missões, contribui na obra de Deus, ele está juntando tesouro no céu. Isso nos afirma a palavra do nosso Deus. Vamos ler aqui então o que diz em Mateus capítulo 6:20, mas diz assim: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça,
nem o ferrugem, nem consome, e onde os ladrões não minam e nem rouba. Lá no céu não, né? Aqui nós podemos se proteger de tudo quanto é forma. Se Deus não nos guardar, é difícil, porque aqui na terra realmente nós enfrentamos dificuldade de olharmos de todos os lados e achar que nós temos segurança. Segurança é só no céu. E a Bíblia está dizendo: não ajuntai tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu, onde, como diz aqui, ó, que nós acabamos de ler, o tesouro no céu é aquele tesouro que está bem guardado, nem o ferrugem destrói e nem os ladrões roubam nem mina. Então, como nós acabamos de ler, o tesouro no céu. Então diz aqui, nesse versículo revelado, revela um contexto de que quem domina o coração do ser humano é o tesouro no céu, é Deus, ou seja, só Deus pode fazer essa obra na nossa vida, que nós possamos então ter realmente o coração voltado de uma certa maneira, de nós acreditarmos na palavra de Deus, acreditar no nosso Deus e saber que o nosso tesouro está no céu, aonde realmente é algo que vem do nosso Deus. Então o tesouro no céu, quem é? O tesouro no céu é Deus. É Deus. Se nós ajuntarmos o tesouro no céu, nós estamos servindo a Deus, nós estamos então bem sucedido, porque nós estamos aguardando a volta de Cristo, que tudo aqui é passageiro, tudo aqui se acaba, né? Então, nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu, pois a sua atitude faz com que o resultado extraordinário seja reconhecido na eternidade, seja reconhecido pelo nosso Deus. Voltando aqui então, por isso somos convidados para sermos participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, ou seja, da propagação do Evangelho, como os filipenses era no ministério do apóstolo Paulo. Quando Paulo então estava indo na obra missionária, eles foram sustentados pela igreja de Filipe. Os filipenses, então, eles sustentaram o apóstolo Paulo nas suas viagens, na sua obra missionária, né? Então, por isso, se nós tiver o nosso coração voltado para Deus, nós podemos, então, ter certeza que nós ajudamos a obra de Deus com muito prazer. Não por obrigação, né, mas por prazer. Ponto de número 3. Contribuir para as missões é um privilégio, é como eu disse. Não é contribuir por obrigação, não. É contribuir de coração. Então, é privilégio as pessoas que contribuem na obra do nosso Deus. Como diz aqui, não há privilégio maior do que saber que por meio da nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando aos lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Ou seja, imagina chegar uma Bíblia numa região, num país, num lugar onde nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo. Imagina chegar lá uma Bíblia, né? Então, a contribuição missionária é para isso. Quando nós contribuímos, não estamos dando dinheiro ao missionário, nós estamos contribuindo para a obra missionária. Estamos também sustentando o missionário. Mas nós estamos contribuindo para que naquele lugar chegue uma Bíblia, chegue o Evangelho de Cristo, chegue um pregador para falar do Evangelho de Cristo naquele lugar. Então nós vemos que vidas estão sendo alcançadas lá na África, na Europa e em outros lados do mundo. Então participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Não é fazer algo
por alguém que está mandando, obrigando, não. Gostoso é quando você abre o teu coração, quando você contribui de livre, espontânea vontade, quando Deus realmente se agrada do teu coração, de você entregar a obra de Deus, uma oferta, o dízimo, uma contribuição missionária, é realmente algo que vai ser privilegiado diante do nosso Deus, pelo amor que você tem pela obra de Deus, pelo amor que você tem pela palavra de Deus, pelo amor que você tem pelas pessoas que estão então precisando de conhecer Jesus, conhecer o Evangelho de Cristo. Então participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na pregação do Evangelho, que diz a palavra de Deus até os confins da terra. Muitas das vezes você fala assim, pastor, mas eu não posso ir lá para os Estados Unidos, eu não posso ir lá para a África, eu não posso ir para a Europa, eu não posso ir lá para a Índia, para a China, não posso para a Rússia, não posso. Você não pode, mas se você contribuir financeiramente com uma oferta missionária, essa ajuda sua vai estar contribuindo para material, no caso de Bíblia, algumas necessidades que às vezes os missionários têm para chegar numa região, num lugar e distribuir o Novo Testamento, Bíblia, distribuir alguma coisa para aquele povo então que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar da palavra de Deus, que eles possam então receber aqueles missionários chegando ali naquele lugar, para que eles então sejam evangelizados através desse missionário. Então, se você não pode ir, você pode contribuir com a tua oferta, com a tua oração. E se você pode ir, você pode também contribuir na oração, na oferta e também com a sua ida para fazer a obra de Deus. Hoje nós podemos contribuir com a nossa oração, contribuir com o nosso, a oferta, a nossa contribuição, e podemos ir, mesmo não podendo ir presencialmente, mas podemos ir através das redes sociais, através de um celular ou de um computador, que você vai então fazer que a tua voz chega até os confins da terra, né? Vamos voltar então aqui para a nossa revistinha, o tópico de número 3, que diz a chamada para ir. Deus quer usar cada crente, ou seja, você não está de fora, eu não estou de fora. Deus quer usar a cada crente, ou seja, todas as pessoas. Então, todo cristão deve estar pronto para ir a fazer o trabalho missionário, levando boas novas de salvação aos moradores do campo e da igreja e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, os órfãos, os profissionais, os liberais, os deficientes físicos, as prostitutas, os homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporciona. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias, indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massas, individuais, etc. Assim, para pregar o evangelho do Senhor, o Senhor não enviará anjos, mas usará os homens, as mulheres. Todavia, há um preço a pregar, ou seja, a obediência, a chamada missionária, é coisa tremenda, né? Então aqui nessa lição, nós já falamos tudo.
Falamos tudo. Por que já falamos tudo? Porque, olha, presta bem atenção. As pessoas, todos são chamados para pregar o evangelho. Todos, como nós lemos aqui, todos, e todos têm que estar de prontidão, pronto para dizer ao Senhor, como diz o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, olha, todos precisam estar de prontidão para esse trabalho, para essa tarefa de levar as boas novas de salvação. A quem? Olha, às donas de casas, aos órfãos, aos profissionais liberais, aos deficientes físicos, às prostitutas, os homossexuais, os dependentes químicos, enfim, todos os grupos que o Senhor proporcionar, ou seja, onde Deus nos mandar. Nós precisamos então estar de prontidão para fazer a obra de Deus, levar as boas novas, levar a palavra de Deus a todas essas pessoas. E Deus, então, ele deseja usar todos os crentes de todas as igrejas para entrar onde? Nos hospitais, nos presídios, nos albergues, nas ilhas, nas aldeias, praças. Alguém pode dizer assim: pastor Arnaldo, mas eu nunca entrei no hospital, mas é muito bom. Mas eu não tenho dom para isso. Tá bom. Você não tem dom para entrar no hospital? Vai no presídio. Presídio, Deus me livre. Não vou. Então, aonde você vai? Lá no albergue. Não quer? Vai lá nas ilhas, vai lá nas aldeias de índio. Vai lá nas vilas, nas cidades, nas praças, no campo. Então, todos os lugares precisam de você. Se você às vezes acha que não dá para ir no presídio, não dá para ir no hospital, vai lá na praça, vai lá em qualquer outro lugar, numa vila, vai falar de Jesus para as pessoas. Então todos estão incumbidos dessa obra, né? Assim, para pregar o evangelho do Senhor, o Senhor não enviará anjos, é você, é eu. Deus não vai enviar os anjos lá do céu, dizer assim: vai lá na terra falar da palavra de Deus para aquelas pessoas. Não, Deus não vai fazer isso, não vai enviar os anjos. Deus envia você, envia eu. Nós somos enviados para levar a palavra de Deus, como nos mostra o próprio Deus através da Bíblia Sagrada. Deus, ele não vai chamar anjo, vai chamar você, vai chamar eu, vai chamar nós, para fazermos a obra missionária, ganharmos almas, pregarmos o Evangelho de Cristo, em nome de Jesus, né? Então, é nós que Deus vai usar. Todavia, há um preço para pagar, ou seja, a obediência, a chamada. Todavia, tudo que nós vamos fazer neste mundo, existe um preço, tudo. Sem preço, nós não conseguimos nada. E o preço de fazer a obra de Deus, de pagar, de fazer a obra de Deus, não é pagar em dinheiro. Não precisa ser milionário, não precisa ser rico, porque não vai pagar esse preço com aquela conta bancária. Não. Você vai pagar com o preço. Qual o preço? O preço da obediência, de você se dispor ao Evangelho de Cristo, obedecer a voz do Senhor, ouvir o Senhor e fazer a obra dele, o mandado dele. Você vai pagar esse preço. Nós vamos agora olhar aqui, agora alguns exemplos sobre a chamada. O profeta Isaías, ele foi chamado por Deus no tempo enquanto ele fazia o quê? Enquanto ele adorava. Ele estava lá adorando a Deus, ele foi chamado. A quem enviarei? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então o profeta Isaías foi chamado enquanto ele estava lá adorando no templo. O profeta Jeremias, ele recebeu um chamado aonde ele estava, tinha nem nascido, estava no ventre da sua mãe. E Deus escolheu ele para ser
esse homem, esse profeta, né? Então, ele foi escolhido antes mesmo dele nascer, antes do seu nascimento. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para ir à cidade de Nínive, e o Senhor então ordenou que ele fosse, e ele foi. Ah, pastor Arnaldo, mas antes ele foi desobediente, antes ele cometeu erro. Sim, ele sentiu o peso que era de chegar naquele lugar, falar da palavra de Deus, porque era um povo rebelde, era um povo perigoso, era um povo que realmente ele não ia lá chegar lá falar da palavra de Deus e eles iam chorar. Não, era um povo rebelde, então precisou dele, primeiramente, o coração dele é como o nosso coração de hoje. Falou assim, Deus sabe de tudo. É assim que o povo fala hoje, Deus sabe de tudo. Deus está me mandando aí para Nínive. Mas Deus sabe como que aquele povo é perigoso. Deus sabe que eu não sou essa pessoa que vai chegar lá e vai fazer essa obra. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de eu pregar lá, eu vou para Tarsis. Deus sabe de tudo, eu vou estar pregando em Tarsis, é a mesma coisa. Vou estar falando de Jesus para as pessoas, falando de Deus para as pessoas. Não, a obra de Deus é assim. Se Deus mandou você, você vai fazer. Se Deus mandou você pregar o Evangelho, você vai pregar o Evangelho. Se Deus mandou você fazer a obra de Deus num determinado dia, vai fazer, porque é a ordem do nosso Deus. Então, Deus mandou ele para Nínive, a primeira vez ele se encovardou, não foi, ele correu da obra de Deus, foi para Tarsis, mas depois ele sofreu todo aquele processo, que não dá tempo de nós falar agora, todo mundo já sabe, foi lançado dentro do mar, e teve aquele grande peixe, através da obra do nosso Deus, que pegou ele e soltou ele lá na praia. Então, o que nós vemos agora? Nós vemos que ele foi chamado para fazer essa obra, e depois ele fez, né? O Senhor Jesus chamou os discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto ele viajava para Damasco. O apóstolo Paulo foi chamado, como nos mostra a palavra de Deus, quando ele estava indo para a cidade de Damasco, uma viagem. Pastor Arnaldo, mas que viagem é essa? Ele não estava indo visitar os amigos, ele não estava indo visitar parente, ele não estava indo fazer compra. Era uma viagem diferente dessa que às vezes as pessoas costumam fazer. Ele estava viajando para Damasco, porque ele era um homem de autoridade, então ele ia perseguir a igreja, os cristãos, chicotear, prender e até mesmo levar muitos cristãos à morte. Ele estava fazendo isso, só que naquela viagem Deus então chama ele, e ele então se torna a partir desse momento um pregador da palavra de Deus. Então nós vemos aqui essa chamada também do apóstolo Paulo, e aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária. Mas é uma suma importância conhecermos que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado do reino vem do próprio Deus. Ou seja, o que está mostrando aqui? Não existe uma chamada, um modo padrão de ser chamado. Eu só posso ser chamado, eu só acredito que eu fui chamado se realmente Deus me chamar igual chamou o profeta Isaías. Que eu estiver lá na igreja e eu começar a ver uma visão, e naquela visão eu ouvi uma voz e o Senhor falar igual falou para Isaías: a quem enviarei? Se eu ouvir isso,
então eu vou dizer, envia-me a mim. Não, não existe esse padrão. A palavra de Deus está mostrando, por isso que nós lemos aqui o chamado de Jeremias, antes do nascimento, o chamado de Paulo viajando para Damasco para perseguir a igreja, o chamado de Isaías no templo, adorando a Deus, o chamado de outros, como nós vemos que Pedro era pescador, e assim por diante, não dá para falar de todos. Mas é da forma que Deus pode te chamar nesse exato momento aonde você estiver aí. Então, não existe um padrão de chamado. Você pode estar sendo chamado agora para ser um missionário, para levar a palavra de Deus, ou para orar, ou para contribuir, e assim por diante. Então, ponto 3, o caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Ou seja, há pessoas que dizem que foi chamado, mas não faz diferença nenhuma. Não está cumprindo a vontade de Deus, não está cumprindo a ordem do nosso Deus de ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Note a expressão, vós sois o sal da terra. Essa sentença remete ao caráter de cristão, o caráter do cristão, pois carregar o sentido de trazer o sabor. Vós sois o sal da terra. Isso mostra nós entender. Vós sois o sal da terra, que o sal, ele não tem outro sentido a não ser trazer o sabor. O cristão é comparado como o sal da terra, ou seja, tem que fazer a diferença. O cristão tem que fazer a diferença. É quando às vezes as pessoas do mundo não têm conhecimento da palavra de Deus, que vivem uma vida de qualquer forma, essas pessoas, quando se converte a Deus, agora começa a fazer diferença. Igual o sal. Ela começa a fazer diferença. O sal traz sabor. O sal, se nós colocar um pouquinho a mais, nós percebemos que o sal está muito forte. Porque ele faz a diferença. E se faltar, nós percebemos também que está faltando algo. Não está tendo sabor. Então, vós sois o sal da terra, ou seja, é para fazer a diferença. Carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Ou seja, tem pessoas que aonde ele passa, aonde ele está, ele faz uma diferença tremenda. Tem pessoas que às vezes, as pessoas querem estar por perto, querem estar junto. As pessoas têm prazer de estar com ela. Infelizmente, tem outras pessoas que quando ele está num lugar, as pessoas não vê a hora dele ir embora. Não vê a hora de não estar mais junto com ele. Porque, infelizmente, essa pessoa traz uma diferença negativa. Não traz prazer das pessoas estar com ele. Essa sentença traz uma ideia. Aliás, voltando aqui, vós sois a luz do mundo. Nós falamos do sal, vamos falar da luz. Vós sois a luz do mundo. Essa sentença traz uma ideia do nosso testemunho pessoal. Ou seja, a luz deve brilhar no meio das trevas. No contexto que estamos inseridos, ou seja, onde a pessoa que serve a Deus está, ela tem um compromisso de ser uma pessoa diferente naquele lugar, de trazer um brilho, trazer luz naquele lugar, fazer que aquele ambiente se torne diferente com a sua presença. Então, essa é a sentença que traz a ideia do testemunho pessoal. Uma pessoa com bom testemunho, todo mundo olha para ele e vê uma pessoa que realmente fala as coisas boas, uma pessoa que tem
um bom diálogo, uma pessoa que traz uma facilidade de uma comunicação muito boa, agradável a todos que ouvem. É a luz do mundo, né? Essa sentença traz a ideia, então, desse grande testemunho dessa pessoa que brilha no meio das trevas, entre as pessoas que não servem a Deus. Ponto 4. O perfil do vocacionado. Vocacionado. Podemos dizer que há um conjunto de competência necessária ao desempenho da chamada do missionário. Dentre elas, destacamos a seguinte: primeiro, ser escolhido. Precisa primeiro ter essa escolha, né? Ser escolhido. É muito bom quando as pessoas são escolhidas, né? É muito privilégio, é muito gostoso a pessoa ser escolhida. Então isso é maravilhoso. Agora imagina ser escolhido por Deus. Ser escolhido por Deus. Que coisa tremenda que nós podemos entender, né? Depois, não ser neófitos. Se nós entender aqui, nós estamos falando do perfil do missionário. O perfil do missionário, primeiro, ele tem que ser escolhido por Deus. Segundo, ele não ser neófito. O que é isso? Aquela pessoa ainda inexperiente, falta de conhecimento. A pessoa que está em fase de aprendizado, novo convertido. Então não pode ser escolhido dessa forma, porque ele ainda não tem aquela bagagem, ele ainda não tem aquela firmeza. Uma árvore sem raiz, ela não dá fruto, ela morre. Então nós precisamos entender, por isso que aqui está dizendo não neófito, não ser neófitos, porque essa pessoa sem estrutura, um novo convertido, uma pessoa que está ainda em fase de aprendizado, então ele ainda é um neófito e não pode ser escolhido. Cheio do Espírito Santo é uma outra característica, a pessoa ser cheia do Espírito Santo. Imagina um missionário, um pregador da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. É isso que o missionário, o homem de Deus, precisa, né? Depois, ser reconhecido pela igreja. Se ele não é reconhecido pela igreja, dificilmente daria certo escolher uma pessoa dessa para missionário, que nem a igreja reconhece ele. Então precisa ser reconhecido pela igreja. E depois, ser aprovado nas tarefas locais. Se ele não cumpre as suas tarefas locais, também não dá para ser escolhido, né? Então é necessário esse missionário, ele cumprir todas as tarefas locais antes dele, então, ir para o campo missionário para fazer a obra de Deus, né? Estar preparado espiritual, intelectual e psicológico. A pessoa tem o missionário, o pregador da palavra de Deus, aquele que vai para o campo missionário. Ele precisa primeiramente estar preparado desta forma. Porque imagina uma pessoa que não está preparado espiritualmente. Como é que ele vai chegar aonde ele nem conhece e vai fazer a obra de Deus? Então ele precisa estar preparado espiritual, intelectual, psicológico e transculturalmente, ou seja, é uma mudança de cultura. Às vezes ele sai do país dele, que tem uma cultura, e vai para um outro país, é tudo diferente, a cultura daquele povo, daquela nação, é diferente daquela que ele é acostumada, porque é transcultural, é um lugar diferente. E se ele não estiver preparado também transculturalmente, ele não consegue ser um missionário numa região dessa. Além de tudo isso,
ele precisa de ser testado, ele precisa de cumprimento dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus. Ou seja, no meio de tudo isso, ele precisa ser provado. Isso ninguém quer ser, né? As pessoas às vezes não querem estar na prova, não querem passar por prova. Mas a gente sabe, nesse mundo todas as coisas precisam de passar por um teste. As pessoas precisam, todas as coisas precisam, tudo aquilo que é fabricado. Essa caneta, ela, antes dela ir para o mercado, ela foi testada, foi para ver se realmente ela poderia ir para o mercado. Tudo que nós temos, um carro não vai para o mercado antes dele ser provado, testado. E nós, às vezes nós não queremos prova, não queremos passar pela prova. Então é necessário que nós também somos testados, provados, principalmente para nós irmos a um campo missionário para pregar a palavra de Deus. Amém? Então que Deus abençoe todos os nossos irmãos. Assim, então hoje encerramos mais uma lição, a lição de número 6, é da nossa revistinha. Se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, estaremos então com essa lição aqui, ó. Deixa eu acertar aqui. Estamos aqui, ó, com a lição de número 7. A lição de número 7, olha o que está escrito lá. Responsabilidade da igreja com os missionários. Quando a igreja envia um missionário, ela tem que ter responsabilidade. Por isso que fala aqui, ó, responsabilidade da igreja com os missionários. Quando uma igreja envia algum missionário, ela não pode deixar ele lá passando fome, passando necessidade, passando problema psicológico. A igreja tem que dar todo o amparo para esse missionário, para ele fazer a obra de Deus direitinho, cumprir a vontade de Deus, cumprir o ide missionário da palavra de Deus, amém? Então que Deus abençoe a todos. Antes, nós vamos aqui para a nossa conclusão, que diz assim: nosso propósito é que, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa para a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar aos menos e uma modalidade da obra missionária, ou seja, pelo menos uma modalidade. Nós falamos de 3. Qual que é as 3? É orar, que é interceder, né? É contribuir e ir. Então nós podemos ir fazer a obra de Deus, podemos contribuir para quem está fazendo e podemos também orar e interceder por aqueles que estão fazendo. Então é por isso que fala pelo menos um desses 3. Orar, contribuir e ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem da palavra de Deus e da salvação em toda criatura. A mensagem da palavra de Deus, salvação de toda criatura. Isso é incumbido. A Igreja de Cristo, ela tem que fazer essa obra, ela está incumbida. A igreja precisa fazer esse trabalho. A igreja não tem que se lançar o pastor a deputado, a senador, a vereador, tá brigando nas redes sociais, não. O objetivo da igreja é isso: proclamar a palavra de Deus, ganhar almas. Não existe outra forma da igreja. A igreja está incumbida em pregar a palavra de Deus, ganhar almas para Deus. E deixa os mortos que enterram seus mortos, diz a palavra de Deus. Nós precisamos de cumprir o ide do Senhor Jesus. Ide do Senhor Jesus. E deixa os mortos que enterram seus mortos.
Se o governo, se o presidente, o governo, se os deputados, o senador estão engajados nessa obra de política e eles estão trazendo negacionistas, estão deixando de cumprir os seus papéis, é outra coisa, mas o papel da igreja é fazer a obra de Deus. A igreja tem que orar, interceder também pelas autoridades, pelo presidente, pelo governador, pelos políticos. A igreja não é só fazer crítica também não, é orar. O povo de Deus precisa orar pela nação. E voltando aqui para o nosso encerramento, é tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o reino de Deus a todo mundo. É o que Deus quer, que eu, que você, que nós façamos isso. Levamos a palavra de Deus a toda a criatura. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite, por esse estudo. Obrigado a Deus por cada irmão que estão conosco, por aqueles que também, Senhor, vão no decorrer dos dias, da semana, dos meses, dos anos, ver também, ó Deus, essa live, Senhor. Obrigado por esse momento e que a tua misericórdia, que o teu amor seja na vida de cada um, Pai. Senhor, oramos pelo nosso irmão Romildo, que está no hospital, está, ó Deus, há quase, Senhor, 30 dias hospitalizado, mas acreditamos e confiamos na tua palavra, no teu amor. E, Senhor, nós agradecemos, Senhor, porque, ó Deus, ele já tem dado muitas alegria de recuperação em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, guarda ele, livre de todo mal naquele hospital. Não só o Romildo, Senhor, mas todos que estão hospitalizados em todos os hospitais, toda a cidade, que eles estão acamados também nas suas casas, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje para todos sempre, todos digam amém. Muito obrigado pela tua participação, pelo Senhor estar conosco, nos ajudando nesse estudo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.